Boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Carlos Carimbão pela oportunidade de falar aqui hoje. Eu gosto muito de uma frase que foi usada pelo deputado Bruno Covas, numa das reuniões aqui sobre o tema. Ele cita Shakespeare e fala: se a rosa tivesse outro nome, mesmo assim teria o mesmo perfume. Portanto, a primeira frase do representante da empresa hoje nessa casa, diferenciando público e privado, não é verdadeira. Não existe qualquer diferença entre o serviço executado por esses motoristas, por seus carros particulares, e os taxistas. É a mesma atividade. Transportam pessoas de um ponto a outro e cobram por isso. Então, é uma falácia afirmar que o transporte privado deve ser estimulado. Ele não existe. Ele é público. Ainda mais nos dias atuais, onde temos mais aparelhos celulares e smartphones do que pessoas no país. Portanto, é inquestionável o acesso de todos a esse tipo de serviço. Chamá-lo de privado me parece bastante uma retórica, na realidade, para fundamentar o que é infundamentável. Portanto, a atividade que é explorada hoje por esses aplicativos, ela é predatória ao serviço do táxi. Nós temos aqui que ponderar nessa casa que os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, pilares usados por essa empresa para pautar a sua atividade, eles precisam ser compatibilizados com diversos outros, da valorização do trabalho, da dignidade da pessoa humana, da proteção do consumidor, da mobilidade urbana nos municípios, da justiça social, do bem-estar da civilização. Portanto, não há que se atribuir a uma empresa ou algumas empresas a faculdade de explorar uma atividade, e explorar no sentido inclusive até de precarização da mão de obra. E digo aqui não apenas a precarização destes motoristas particulares, mas também dos taxistas, que estão sujeitos hoje a jornadas de 12, 14, 16 horas, apenas e tão somente para levar a mesma quantia que antes levavam para suas casas. É inadmissível. Muitos dizem: eu adoro esses aplicativos, o preço é justo. Não é. O preço não é justo. Porque o táxi está estabelecido há 100 anos. Porque existe uma planilha de custos que permite a sustentabilidade da atividade. Permite que a frota seja renovada, permite segurança ao usuário, permite segurança aos taxistas. E isso tudo está sendo aniquilado na medida da utilização desses aplicativos. Portanto, Excelência, o projeto de lei, ele não proíbe em hipótese alguma esta empresa ou nenhuma outra. Simplesmente coloca dentro de um quadrante legal e, na verdade, atualiza a legislação da mobilidade urbana ao incorporar condições de conexão entre usuário e passageiro como um serviço aberto ao público. Muito obrigado a todos. Obrigado também. Agora o senhor Giovanni Romano. Se tiver o doutor Jorge Bastos, presidente da ANTT, por gentileza também, ou alguém representando. Boa tarde a todos. O importante nessa discussão é definir exatamente qual é o tema central da discussão. O artigo 730 do Código Civil Brasileiro dispõe o seguinte: que o contrato de transporte se caracteriza quando alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas. Então, o que o aplicativo Uber faz é promover o contrato de transporte. Então, o tema central desta discussão é transporte de pessoas. Muito bem. Nós temos um modelo consagrado de transporte individual, que é o serviço de táxi, que é excessivamente regulamentado. E nós discutimos agora se existe um modelo que é público, se existe um modelo que é privado, e o porquê de uma excessiva regulação. Eu quero estabelecer um paralelo. Existem algumas áreas que são extremamente relevantes para o bem-estar da coletividade humana, como a saúde e a educação. A saúde e a educação, elas podem ser públicas, podem ser privadas.
Mas, mesmo quando privadas, há um rigoroso controle, uma rigorosa legislação que disciplina a matéria. Por quê? São matérias, obviamente, de extrema relevância para as pessoas. E o transporte, seja ele qual for, coletivo ou individual, também é do mesmo grau de relevância. Porque quando nós falamos de transporte individual, nós falamos de transportar pessoas numa sociedade onde há um grande número de idosos, um grande número de crianças, um grande número de pessoas com necessidades especiais, um grande número de gestantes, ou seja, de pessoas que numa situação de risco têm um grande grau de vulnerabilidade. Por isso se justifica o rigoroso controle sobre o transporte individual e o controle que o Estado faz. E não poderia ser de outra forma. Até porque o serviço de táxi não é um serviço público, é um serviço privado de interesse público. Eu queria destacar que no Brasil, mais de 95% do serviço de táxi é explorado por pessoas físicas, motoristas autônomos. É um modelo que permite a desconcentração de renda. É um modelo que distribui renda naquela atividade para centenas de milhares de profissionais em todo o país. Ao passo que o modelo que o Uber quer implantar é um modelo que induz ao monopólio, porque se sustenta numa prática de preço predatório para conquistar poder de mercado. E após ter conquistado o poder de mercado, sente-se à vontade para fazer com o mercado aquilo que ele bem entender. Se nós não tivermos o controle disso, se nós não tivermos o pleno controle disso, se o Estado não tiver o controle disso, são muito claras as consequências que nós vamos ter. Quando o Uber ingressou no Brasil, o CADE, apenas mais um minuto, o CADE fez um estudo que levou a erro, porque naquele momento o Uber entrou no Brasil com uma modalidade de serviço com poucos veículos e um preço alto, elevado. O CADE fez o estudo e concluiu que aquele serviço não concorria com o serviço de táxi. E isso induziu, inclusive, o Judiciário a vários erros em várias decisões que não são definitivas, mas são liminares. O que acontece? Após ter sabido se utilizar dessa conclusão equivocada do CADE, o Uber foi agressivamente para o mercado com veículos populares, veículos antigos, eliminou as grandes exigências que fazia para contratar motoristas e verdadeiramente está aniquilando o serviço que tem controle, que tem licença do poder concedente. O Dr. Fábio falou muito bem que o serviço Uber diz que é privado apenas porque para Vargas, Fundação Getúlio Vargas, em maio deste ano, divulgou o número de 168 milhões de smartphones no país, que vai chegar a 218 milhões ao final do ano de 2017. E 90% do serviço de táxi hoje nas metrópoles é acionado por aplicativo, pois, ao contrário do que um deputado que me antecedeu aqui manifestou, os aplicativos de táxi desembarcaram no Brasil 3 anos antes, pelo menos, do aplicativo Uber. E, finalmente, última frase, o brilhante Daniel Mangabeira apresenta o Uber como solução para a mobilidade urbana. Táxi e Uber não vão solucionar a mobilidade urbana, porque não é transporte de massa, nenhuma das duas modalidades. Em nenhum dos 60 países onde o Uber opera, existe um mínimo estudo que diga que houve contribuição para a mobilidade urbana, inclusive no país berço, que é os Estados Unidos. Então isso, senhor presidente.